Esse quarto episódio de Superman e Lois serviu para nos apresentar a vida corrida do Clark, que tem que ser dividida entre ser o Homem de Aço, ser pai dos filhos dele e também ser o marido da Lois. E mesmo ele sendo quase indestrutível, ele ainda é o único homem que tem ali que pontuar as prioridades. Então a vida dele até parece fácil, mas nesse episódio a gente percebe que não é. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje vamos falar aí sobre mais um episódio de Superman e Lois. Todas as semanas, às quartas-feiras aqui no canal, temos vídeos da série. Então se você ainda não tá acompanhando os vídeos, eu vou deixar a playlist aqui em cima para você ver os vídeos anteriores. E não se esquece que até o final da temporada eu vou estar trazendo vídeos aí sobre a série. Então marca lá na sua agenda para você não perder nenhum vídeo, porque a série tá maravilhosa. E minhas análises estão melhor ainda. Antes de começar aqui, se você é novo no canal, se inscreve no botão vermelho, deixa o likezinho que me dá um help gigante. E não esquece de comentar a sua teoria lá embaixo sobre os próximos episódios e me conta o que você achou desse episódio. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Então, esse quarto episódio gira em torno do Clark ter que dividir a sua atenção para tudo que tá acontecendo à sua volta. E o Sam, mais conhecido como o sogro chato do Clark, ficou durante todo o episódio cobrando ele sobre os deveres do Superman que ele tinha que cumprir. O Sam deve achar que o Superman tem carteira assinada com o exército, né? Porque o cara cobra ele como se fosse um chefe. O Sam então acabou pedindo pro Clark escoltar o vilão que o Grave estava sendo transportado para fora de Metrópolis. Mas o Clark acabou recusando dessa escolta, porque ele tinha o jogo dos filhos na escola e ele é o ajudante do treinador, não remunerado, aliás. Mas depois dessa recusa, o Killgrave acaba escapando, o Superman até tenta ir atrás dele pra procurar, né? Mas já é tarde demais, porque ele já tá um pouco longe. E o segundo dever do Clark nesse episódio era comparecer a uma reunião ali na prefeitura, onde tava tendo uma votação pro Morgan Edge dominar as minas ali, né, de Smallville. E a Lois chamou o Clark pra ir ali junto com ela, meio que falar pros vizinhos não votarem no Morgan Edge, porque o Morgan Edge é uma pessoa ruim. Mas por conta do Clark estar atrás do Killgrave procurando ele não conseguiu comparecer nessa reunião e o Morgan Edge conseguiu tomar as minas ali da cidade. E teve até uma cena referente a esse acontecimento que me fez pensar que foi uma cena que a Lois fala pro Clark que ela não é a prioridade na lista de prioridades dele. E isso me deixou ali um pouquinho com o coração apertado, porque a própria mulher dele saber que ela não é prioridade na vida do marido é bem complicado. Mas no final do episódio, até que o Clark ali consegue recompensar essa ausência que ele teve com a Lois, ele faz o jantar ali no celeiro, à luz de velas, que poderia incendiar todo o celeiro, mas a gente esquece, né? Ele e a Lois têm uma conversinha rápida por quê? Porque ele precisou sair voando pra fazer outra coisa, então durou quase que alguns minutos esse jantar romântico dos dois, mas pelo menos a Lois se sentiu um pouco mais acolhida. Então é assim, a Lois já entendeu que a vida dela com o Clark é nessa correria. Fazer o quê? Voltando ao Killgrave, ele foi localizado, o Superman conseguiu ali meio que parar ele, mas no mesmo momento que ele estava confrontando o vilão, o Jordan e o John acabam chamando ele, porque o amigo deles ali do futebol, o Tag, acaba apresentando alguns poderes estranhos, e como os meninos sabem que o pai deles é o Superman, eles apertaram o botãozinho para meio que chamar ele ali para ajudar, e o Clark teve que deixar o Killgrave lá jogado à deriva pro exército lá buscar ele, e ele foi ajudar os filhos, é claro. E o pior de tudo isso não é nem saber que o Clark tem que escolher entre uma coisa ou outra. O pior de tudo isso é o Sam, que é o avô dos meninos, falar pro Clark que ele deveria priorizar os deveres como Superman e não a família dele. Mas graças a Deus a Lois estava nessa situação e ela logo rebate ali as coisas que o pai dela fala. Ela fala tipo, olha, não é bem assim que funciona, se você não pensa igual a gente, se você não quer priorizar os meninos, você não vai entrar mais na nossa casa. Ela meio que dá um coice nele, ele podia ter dormido sem essa, porque eu amo a Lois, porque quando é pra falar, ela fala na cara. Então assim, a cada episódio eu gosto mais dela. Eu não sei porque o pessoal tá falando que ela não fede nem cheira nessa série, porque pra mim ela tá sendo a melhor personagem. Que olha, ela simplesmente arrasou o pai dela em 2 segundos, que ele até ficou sem argumento. Então eu até gostei que ela fez isso, porque colocou ele meio que na linha. Tudo bem que agora o Sam tá desestabilizado tanto com o Superman quanto com a Lois. E a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo sobre isso. Mas, olha, gostei do posicionamento da Lois, foi pulso firme. E, aliás, o Tag, que é o amigo dos meninos, ganhou esses superpoderes lá no primeiro episódio da série, quando teve aquela festa na mina lá,
que acabou que o Jordan usou pela primeira vez os poderes, né, a visão de calor, e acertou muito provavelmente uma das Kryptonitas X que estava embaixo das minas. Então isso deve ter causado ali os poderes no Tech. E depois desse episódio ele acabou sendo matriculado numa escola para pessoas jovens com habilidades especiais, que eu até fiquei pensando, o que seria essa escola aí? Será que a CW tá pensando em fazer uma academia dos Jovens Titãs? Ou quem sabe eles estão ali elaborando um enredo para trazer a Hive de volta? Eu lembro que a Hive, se eu não me engano, apareceu na terceira temporada de Arrow. Eu não sei muito bem quando apareceu, mas eu sei que apareceu numa temporada de Arrow e teve o Damon Dark envolvido. E será que isso vai se tornar uma série no futuro? Será que teremos um episódio dedicado a isso? Olha, eu gostei de introduzirem isso, achei interessante. Eu espero que desenvolva isso nos próximos episódios. E chegando próximo ao final do episódio, o Sam, depois de estar abalado ali, né, com o Clark e com a Lois, ele começou a pensar no que o Capitão Luthor disse pra ele quando deu aquela insígnia do Superman que estava escrito 7734, que na verdade é um projeto chamado 7734, que nos quadrinhos é meio que um plano de contingência para se o Superman se tornar do mal, o governo conseguir parar ele. Então, com o Sam pensando que o que o Capitão Luthor disse pode ser uma coisa verdadeira, já que ele teve desavenças com o Clark e com a Lois, eu acho que ele vai muito provavelmente nos próximos episódios iniciar esse projeto. E antes de falar do último enredo desse episódio, que é o do Morgan Edge, eu tenho que mencionar que foi maravilhoso ver uma cena com a Lana e com a Lois lado a lado, bebendo e interagindo. Foi muito bom ver essa cena das duas, ela tirou um pouquinho daquele peso heróico que esse episódio estava tendo até o momento, e ela também mostrou que a Lois vê a Lana de uma forma boa, a Lana vê a Lois de uma forma boa, a gente até vê que a Lana até elogia o relacionamento da Lois com o Clark, a gente também vê que minimamente a Lois elogia o Caio pra Lana. É um elogio pequeno, mas ocorreu esse elogio. Tanto é que na manhã seguinte a própria Lana se reconcilia com o Caio. Os dois dão um beijo ali numa manhã bem bonita. Então foi um enredo da hora, foi um enredo que descontraiu da agitação do episódio. E eu precisava falar sobre ele aqui. E o episódio termina então com a Leslie Larr, que é assistente do Morgan Edge, quebrando um buraco nas minas ali de Smallville. E esse buraco tinha o que lá dentro? A Kryptonita X, que é a tal Kryptonita que pode dar poderes ali por um certo período de tempo para as pessoas. E esse era o grande motivo do Morgan Edge querer tanto ali Smallville, tem um interesse na cidade. Então, assim, era tudo já planejado, ele queria essa Kryptonita. E agora ele pode criar um exército de kryptonianos do mal para algum fim aí que tenha na cabeça dele. Eu não sei o que esse cara pensa, mas ele pode criar pessoas com poderes e essas pessoas vão provavelmente ser do mal. E entrando nisso, eu já falo para vocês que eu tenho algumas teorias pro próximo episódio. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar do começo desse episódio 4, que mostrou ali um flashback 6 anos antes do Morgan Edge em Saskatchewan. Ele estava perseguindo uma coisa que estava caindo do céu, a gente não sabe muito bem o que era, mas poderiam ser destroços da Kryptonita X, que poderiam também impactar no que eu teorizei no episódio passado, que o Morgan Edge está fazendo experimentos ali, transformando seres humanos em kryptonianos do mal. Então, se vocês não sabem do que eu tô falando, assistam meu vídeo anterior, do episódio anterior, que vocês vão entender. Mas assim, eu acho que a Leslie Larr foi uma das primeiras que ele mudou ali, né? Que ele usou a kryptonita pra transformar. E eu acho que ele precisa da kryptonita tanto pra continuar potencializando os poderes desses humanos que ele alterou, quanto também para fazer novos kryptonianos do mal. E eu entro em um assunto aqui que eu posso estar totalmente errado, mas me passou pela cabeça enquanto eu estava assistindo esse episódio. Em um certo momento, a gente vê o Morgan Edge convidando a Lana e o Kyle para um jantar depois do jogo do começo do episódio. E foi muito estranho esse convite. Primeiro que ele descobre que a Lana trabalha num dos bancos dele ali da cidade. E segundo que quando ele tá nesse jantar, ele começa a fazer um monte de pergunta para ela. Começa a perguntar ali se ela tem alguma ambição, se ela gostava de morar em Smallville. Ele começa a fazer um monte de pergunta estranha. E vamos combinar que essa conversa aí me pareceu muito suspeita. Tão suspeita que eu até presumi que muito provavelmente o Morgan quer ali meio que usar a Lana de cobaia. Ele quer transformar ela numa kryptoniana no mal, talvez para lutar com o Clark. E o Clark ficaria indefeso contra a Lana, porque era um amor do passado dele. Então poderia ser uma coisa assim que ele estava tramando. E isso seria uma coisa bem diferente do que os fãs estão esperando. Seria um choque tanto para nós fãs
quanto pro Clark, porque ele não ia conseguir derrotar a Lana. Pelo menos eu imagino que não. E outra coisa que pode acontecer no próximo episódio, isso baseado na promo que já foi lançada, eu vou colocar aqui pra vocês verem, é que o Jonathan começa a ficar de lado em todos os enredos. Ele percebeu que ele não tem muitos amigos na escola, porque todo mundo tá dando atenção pro Jordan. Ele também não tem muito ali uma relação familiar boa, porque a mãe dele tá investigando Morgan Edge. O pai dele é o Superman que tem que ficar salvando todo mundo. Então em casa também ele não tem ali um acolhimento. E o irmão dele tá cheio de problemas por causa dos poderes, mas ao mesmo tempo tá se descontraindo com os amigos ali do time de futebol, enquanto ele só fica no banco. Então no próximo episódio a gente provavelmente vai ver o Jon ali conversando com o Clark sobre ele estar se sentindo sozinho ou alguma coisa do tipo. Mais um drama familiar, porque a série tá amando colocar dramas familiares. E eu tô gostando disso também. Mas eu acho que é mais ou menos isso. E além disso, a Flor do Dia vai dar as caras. O Capitão Luthor vai aparecer no próximo episódio, finalmente, né? Porque ele tava só de relance aparecendo. E agora, finalmente, ele vai aparecer e dar as caras. E muito provavelmente a gente vai ver alguma interação dele com a Lois. E ele também pode atacar o Superman. Tem uma cena lá no episódio que ele usa, sei lá, um negócio pra atacar ali. E eu fiquei pensando, será que ele já vai atacar o Superman no 5º episódio? Fica essa dúvida. Mas eu tenho uma teoria sobre ele se aliar ao Superman, que também tá no vídeo anterior. Assistam meus vídeos anteriores que estão bem legais, vocês não vão perder tempo. E por enquanto é isso. Me conta aí a sua teoria pro próximo episódio, me conta se você gostou desse episódio. Não esquece de deixar um comentário, que é muito importante. Uma das coisas mais importantes é você deixar um comentário, então comenta bastante lá embaixo. Não esquece de deixar o like, que me ajuda muito. E não esquece de se inscrever, porque toda quarta-feira aqui no canal teremos vídeos de Superman Lois. Eu fico por aqui, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo e tchau!